Brasil! Tudo bem contigo? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal da TV na Mídia e bem-vindo a mais um programa aqui do ID na Web. Hoje estamos aqui com dois convidados especiais, que é Felipe e Alana, para falarmos a respeito da oração. Algo que nos dias de hoje deveria ser muito cobiçado por todas as pessoas, mas infelizmente ainda tem aqueles que é um pouquinho desleixado aí, né, para esse tema, infelizmente. E eu queria deixar um versículo super prático, super rápido também, que tem em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, que diz somente: orem sem cessar. Hoje a gente está passando por um momento, né, e sempre também, né, tanto pela pandemia quanto por tudo mais, onde está um cenário um tanto que complicado. E é através da oração onde nós podemos ali, com a nossa vida com Deus, a nossa comunhão, encontrar respostas de como agir em meio a tudo isso e o que Deus, qual que é o propósito no final de tudo isso para com cada um de nós. E também, né, para pedir a segurança de nossas próprias vidas, né, para a gente se manter próximo a Ele cada dia mais ali, ter a sua comunhão segura mesmo na presença do Senhor. É dessa forma que a gente garante. E hoje a gente está aqui para debater a respeito disso, falar desde o princípiozinho ali do que é oração, como é que a gente deverá e tudo mais. E trouxemos aqui a galera para poder debater a respeito, né? E é claro, a gente começa aqui com um padrãozão. O que é oração? E aí, Alana? Então, orar é literalmente conversar com Deus. Assim como eu posso conversar com um amigo, eu vou conversar com Deus para ganhar intimidade com Ele. Não tem como a gente ter intimidade com alguém se a gente não conversar com aquela pessoa. Então, para mim, orar é literalmente isso. Eu conversar com Deus, porque antigamente, né, a gente sabe que as pessoas não poderiam falar diretamente com Deus. Sim. Então tinha todo aquele processo, né? Mas aí Jesus veio, o véu foi rasgado e agora, graças a Deus, a gente pode realmente conversar com Ele. E eu separei aqui o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6, que fala assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Então orar é isso, a gente conversar íntimo com Deus. Exatamente. E aí, Felipe? Na minha opinião, a oração é um diálogo, né? Com certeza. Via dupla. Sim. Você fala e Deus escuta. Às vezes a gente fala demais e não espera o que Deus diz também. Verdade. A oração não é só pedir, porque Deus não é um Deus de petição, né? Exatamente, Salvação. com certeza. Então eu creio que é um diálogo que você conversa com Deus. Eu creio assim que a oração te faz conhecer mais a Deus, né? Sim, Faz com querer certeza. você ter mais santificação em si. Porque Exatamente. é mais ou menos assim a oração. Com toda certeza, a oração ela é literalmente a aproximação e aquilo que nos separa e que nos une ao mesmo tempo, né? Digamos que o Wi-Fi que faltava aqui na nossa vida para nos conectar diretamente com Deus. Como a Alana falou a respeito até do véu, né? Ter sido rasgado, no quesito de que antes as pessoas não podiam orar livremente, né? Tinha que ir lá pro sacerdote fazer todo aquele negócio, tal, ele ia no templo, fazia oração, aí voltava e dizia: Deus respondeu isso, isso e isso. Ah, mas não, eu tenho que perguntar mais isso, eu esqueci. Aí voltava lá tudo de novo, o templo, voltava e tal. E aí você tinha essa resposta. E hoje não, tudo é facilitado. Você pode orar em qualquer lugar que você quiser. Basta somente você abrir sua boca e falar e deixar Deus lhe usar e você entender ali o que Ele quer falar com você naquele momento. E não era simplesmente chegar para o sacerdote e falar: ó, eu tô querendo isso e isso, fala com Deus. Tinha um período, porque tinha um período de preparação ainda. Ainda aqueles que estavam capacitados para falar com Deus, ele precisava se preparar para aquele momento. Com toda certeza. E também tem aqui a questão, né, de por que a oração ela é tão importante nos dias de hoje. O que você diria, Felipe? A oração no dia de hoje é mais importante assim, como a gente está vivendo uma pandemia, eu creio assim que a maioria dos cristãos perderam a fé. Eu creio que a fé e a oração, ela tem uma transmissão sobre elas. Tipo, a oração ela faz com que a gente possa a oração ela faz a gente ir onde nossos pés não vai. Exatamente, com certeza. Que a vontade de Deus possa vir sobre nós. Com toda certeza. Creio que assim é a oração, nosso benefício que ela traz para nossas vidas são essa. Exatamente. E aí, Alana? Assim, um importante fato sobre a pandemia, inclusive, que é comprovado realmente que as pessoas que têm fé conseguem passar por situações difíceis. Pessoas que passam por algum problema, alguma doença ou até mesmo a pandemia conseguem se acalmar mais devido à oração. Exatamente. Porque ela tem a certeza de que tem alguém a escutando. E pessoas que não têm essa fé acham que não tem ninguém escutando, não tem ninguém em quem ela possa confiar. Então a oração é a principal coisa que um cristão tem. Com certeza. Orar.
eu digo sempre que a oração, nesse quesito aqui agora, ela é meio que importante para literalmente nos aproximar e fazer que a gente venha desenvolver amor, empatia, compaixão por tudo que está acontecendo. Porque às vezes é como o Felipe falou, as pessoas ficam tão focadas ali em falar, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo outro, não sei o que, não sei o que. E você esquece que a gente deveria estar orando pelo nosso próximo, que a gente deveria estar orando pela nossa família, agradecendo a Deus pelos bons feitos. E é nessa hora que a gente para analisar essas coisas que são importantes e que às vezes a gente não dá a devida atenção como se deve, né? E também tem a questão de, assim, eu separei uma pergunta aqui. Por que será que é mais fácil você passar 10 horas do seu dia nas redes sociais e é tão difícil você... tá assistindo a Netflix hoje em dia, o povo passa ali horas e horas e horas nesse link que passou tanto tempo. E por que é tão difícil a gente passar 10 minutinhos, só 10 minutinhos orando? O que você diria? Rapaz, eu digo por às vezes a gente fica tão disperso durante o dia que nem sequer falou um oi com Deus. Verdade. Né? Tipo, é a questão de prioridade. Sim. A gente prioriza mais as coisas terrenas do que do céu. Com certeza. Que são eternas. Ou seja, a oração, ela vai fazer com que a gente seja alimentado, o nosso espírito. E, tipo, a carne que está reinando em nós, então. Porque exatamente. Nosso espiritual está fraco. Ou seja, o que a gente mais faz é o que vai dominar a gente durante o dia. Tipo, exatamente. Se você ora mais, você vai ser dominado pelo seu espírito, pelo Espírito Santo em si. Sim, creio que seja assim. Isso, ele prevalece em nós. E aí, Alana? A resposta é basicamente essa, que a nossa carne, ela nunca vai pedir a oração. A nossa carne vai querer o quê? As coisas terrenas, como o Felipe mesmo citou. Em momento nenhum a carne vai dizer, olha, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar a palavra com Deus. Então, literalmente, as coisas terrenas vai ser mais prazerosas para nossa carne. Só que é a partir do momento que a gente não pode esperar ter vontade de orar para começarmos a orar. Sim. Porque se a gente estiver do zero mesmo, vai ser muito difícil essa vontade de orar vir. Então, a partir do momento que a gente coloca no nosso hábito o momento de falar com Deus, coloca esse hábito na nossa rotina, cada dia que passa a gente vai conseguindo orar até mais tempo. Se a gente começa com 2 minutos hoje, amanhã já ora 4, no outro dia já ora 8 e vai aumentando. Exatamente. E até também pela questão de... assim, eu não sei se é um ditado, não é bem um ditado que fala, é tipo um conto, né, que o povo diz. De um homem que ele trabalhava, digamos assim, né, pegava das galas lá, fazia briga de galos. É briga de galos? Briga de galos. Ele ia e ele sempre sabia quem que ia ganhar, porque ele era o dono dos bichinhos lá, né, beleza. Aí ele chegava e fazia a aposta. Colocava lá os galos lá pra pessoa poder votar. Quem que vai ganhar? Você vai dizer que é o galo branco, que é o galo preto, que é o galo vermelho, que é o galo marrom, não sei o quê. Aí o povo votava em qual que aí quer ganhar. E por último ele ia dar o palpite dele. Não, quem vai ganhar é o branco, não é o preto. E o povo ficava naquele negócio. Não tem como. Vai ser outro é mais forte, outro é mais bonito. E aí, no final, quem ganhava era exatamente o que ele escolheu, o branco. E aí sempre ia, né? Tipo, várias coisas que tinha, várias rodadas, e a galera ia voltando em nada e ninguém ganhava, só ele ganhava. E aí no final, uma pessoa chega pra ele e pergunta assim: vem cá, como é que você sempre tem o palpite exato de qual galo que vai ganhar essa disputa? E aí ele falou: é simples, eles são meus. O galo que eu quero que ganhe, eu alimento ele muito bem no dia anterior. E o outro, ele passa fome. Automaticamente ele vai estar fraco para ele lutar. Então ele vai perder. E é isso, entendeu? Uma vez que nós, na nossa batalha espiritual, né? Porque querendo ou não, a carne e você lutar aqui contra a carne e espírito é uma batalha espiritual. Para você saber o que é que você vai fortalecer, o que é que você vai fazer da sua vida. Se você está alimentando mais a sua vontade carnal, que é literalmente isso, né? Você assistir, você ficar aqui despojado, você ir curtir lá fora, ir num shopping, viajar. Ou se você prefere ali jejuar, orar, estar presente na igreja, estar fazendo as coisas que Deus quer que você faça. É uma coisa que você tem que escolher, o que você vai alimentar. Se você vai começar ali, aí aumentando, como a Alana falou, né, o seu momento ali de oração, seu momento de adoração com Deus também. Tem pessoas que às vezes nem param nem para adorar, né, dentro de casa hoje em dia. E é isso, quanto mais você vai alimentando, o que vai ficando mais forte é o que ganha no final. E vocês têm que entender bem que isso aqui é muito importante. E agora, antes da gente continuar, né, falar um pouco mais aqui a respeito agora da questão de quando que a oração não é respondida, ou a que nível pode chegar a questão da oração e da confiança que a gente tem em Deus, fazendo esses hábitos, tendo esses hábitos, queria agora chamar aqui no intervalo e já a gente volta. Oi, meu nome é Yasmin, tenho 11 anos, moro em Feira de Santana, Bahia.
Alguns de vocês já devem me conhecer. Eu luto contra a leucemia há 6 anos. Já tive 4 recaídas. Já fiz vários tratamentos, mas nenhum deles deu certo. Minha família está fazendo uma campanha para arrecadar dinheiro para eu fazer um novo tratamento chamado terapia CAR-T-cell. Esse tratamento não tem aqui no Brasil e custa muito caro. A campanha que minha família está fazendo já está há 2 meses, mas não conseguiram nem arrecadar 10% do dinheiro que o tratamento custa. E agora eu estou aqui para pedir para vocês compartilharem esse vídeo e divulgar também o meu Instagram, ajude.yasmin, para eu conseguir a cura dessa doença. Obrigada a todos que estão me ajudando e me ajudaram. Obrigada. Então, Brasil, voltamos aqui agora, né, para continuar falando a respeito da oração. E agora nós temos aqui uma nova pergunta. Quando a gente ora a Deus, a gente apresenta ali o nosso dia, a gente agradece e a gente faz perguntas a Ele para o que está acontecendo na nossa vida ou algo que a gente quer muito e a gente não encontra essa resposta. E aí? E quando a nossa oração não é respondida? O que você acha disso, Alana? Assim, porque muitas vezes o ser humano, ele gosta de ter o controle de todas as coisas. Ele gosta de ser independente. E muitas vezes não é que a sua oração ainda não foi respondida. Talvez porque não está no momento certo de Deus lhe responder. Exatamente. Às vezes Ele quer que você aguarde, às vezes você precisa ter maturidade, precisa aguardar, ter paciência, né? Então, muitas vezes não é porque Deus simplesmente não quer lhe responder, é porque não está no momento certo de você receber aquela resposta. Ou também, Deus não quer lhe dar aquela resposta e você simplesmente precisa confiar em Deus e agradecer a Ele por todas as coisas, né? Porque se Ele não está lhe dando essa resposta nesse momento, é porque isso também coopera para o seu bem. Exatamente. E aí, Felipe? Eu creio que a oração não respondida, ela, às vezes, a gente está orando, até a oração não é da vontade de Deus. Sim. Tipo, Ele nem ouve, praticamente. Aí você fica, poxa, Deus me ama tanto e por que não me respondeu? Até porque Ele pode até lhe livrar, né, dessa oração. Por exemplo, o namoro. O irmãozinho quer orar com a irmã, né? Aí Deus falou não. Aí Ele criou na cabeça dele uma voz que é o sim. Aí ele vai, insiste e quebra a cara. Ou seja, a oração revela aquilo que a gente não vê, né? Porque se a gente não pedisse a Deus para saber, para fazer uma pergunta a Deus, é da sua vontade? Ou seja, ele pediu a Deus a resposta, só que ele não quer ouvir o não. Pois é. Então a oração é isso, não respondida, é isso aí. Exatamente. E fora que também tem a questão do preparo, né? Às vezes a gente não está literalmente preparado pra gente saber o que é que Deus ia realmente responder. A gente pede, Deus, me aprova naquela faculdade, me aprova naquele concurso, me aprova para o que eu passo na entrevista de emprego, mas Deus sabe que se a gente fosse aprovado agora, não ia dar bom o negócio, não ia ser de Deus o negócio, ele não ia estar no controle. Você podia se desviar, poderia acontecer algum acidente, poderia ter algo ali que fugisse do testemunho, que você poderia dar naquele lugar. N coisas poderiam acontecer. Por quê? Porque você não estava preparado. Mesma coisa para um imóvel, um automóvel. Às vezes o povo pede, né? Me dá um carro. E aí até fala, não, quando me der o carro, eu vou ajudar a levar a galera pra igreja, eu vou ajudar o povo aqui, vou dar carona, não sei o quê. E aí quando você ganha, não, vou viajar, todo final de semana eu tô viajando, pra quê? Vou pra igreja? Não, passo em frente, tô ouvindo a palavra, tô assistindo pelo celular, pra que eu vou lá? Não preciso. E aí pronto, é por isso, a gente tem que ter também a maturidade de entender que nós devemos saber quando nós estamos preparados, entendeu? Então quando você orar, não é somente, Deus, eu quero muito isso. Fala assim, Deus, eu realmente quero, mas se não for da tua vontade, tranquilo, entendeu? Eu vou continuar confiando aqui. Quando Jesus orou e Ele falou que seja feita a sua vontade, Sim. Na verdade, as pessoas estão orando a Deus, pedindo uma resposta, mas elas querem simplesmente que Deus concorde com a vontade dela. Sim. Ela não está perguntando literalmente, Deus, qual é a sua vontade? O Senhor deseja isso ou não? Elas querem que Deus concorde com a vontade delas para ela poder dizer, olha, foi da vontade de Deus. É bem isso. Fora que esse negócio é até um negócio interessante. Quando Jesus falou isso, era a respeito de afastamento, esse cálice, porque ele estava indo para ser crucificado. Ele sabia que ele ia morrer. Imagine, velho. Tava sofrendo antecipado ele já. Porque ele veio como carne, gente. Ele estava sentindo tudo que a gente sente. O povo diz, mas ele era santo. Mas nem nada impedia. Ele teve essa vida de santidade. E ele mesmo afirma que foi por isso que Deus também o amou. E por isso que Deus o ama. Por quê? Porque ele escolheu viver em santidade.
Não é só porque ele veio dos céus, não. Ele veio aqui e sofreu tudo como a gente, normal. Ele sentiu todas as dores quando ele foi lá pro Calvário, normalmente. E as pessoas acham que não, né? Que tipo, ele era super-homem, que não tava sentindo nada. Jesus, ele sentiu total ausência do Senhor naquele momento, né? Exatamente. Que a ponto dele chamar os discípulos para orar, só que eles estavam tão pesados que dormiram. Né, tipo, velho? me ajudem aqui que eu não tô conseguindo... Não tô entendendo o Pai porque tá me abandonando. Então, assim, Imagina o desespero, pô, de tu saber que tu tá sendo mandado literalmente pra morte. Não tem como, pô. Aí ele mesmo tava desesperado. Ele falou, Deus, se possível, abaixo de mim esse cálice. sabia que ia ser traído, né? Pois é, saber que essa traída ia passar por tudo aquilo, mas ainda assim ele falou que seja feita a tua vontade. Por quê? Porque a vontade dele é que ele não precisasse passar por aquilo. E se a gente parar pra analisar, realmente não precisava. Mas era para que a palavra se cumprisse que isso foi feito. Era dessa forma que nós seríamos purificados e que nós teríamos hoje a oportunidade de poder servir a Ele e nos redimir dos nossos pecados. E dia por dia ter aqui uma nova chance de estar nos caminhos dele. Ele não precisava passar por isso. Mas ainda assim ele falou, não, eu vou cumprir a tua vontade. Eu vim até aqui, eu vou continuar até o último segundo. E ele fez com que se cumprisse a vontade do Pai. É isso aí que a gente tem que se apegar. E dependendo de se for a resposta que você queria ou não, seja obediente, meu filho. Não vem pra cá dar uma de rebelde não, porque pelo amor de Deus. Também tem aqui outra questão, que é bem importante, né? A poder na oração. E aí, o que você acha? Eu vou citar aqui Elias. Elias, ele orou, o fogo desceu dos céus, né? E matou os soldados. Eu creio assim que há poder na oração, mas está entrelaçado na obediência também. Sim. E a fé. Isso só aconteceu porque ele obedecia a Deus e era da vontade de Deus que aquilo aconteceria. Tipo, ele teve fé para orar e soube que tinha poder na fé e pediu a Deus para cair fogo dos céus. Hoje que eu postei um status relacionado a isso, eu postei a frase dizia assim: se palavra tem poder, quem dirá uma oração, uma coisa assim do tipo. Então, óbvio que a oração tem muito, muito, muito poder. Assim como o louvor liberta, a oração também liberta. A oração vinculada a quem? A Deus. Por que a oração tem poder? Porque é eu conversando com Deus. E Deus nós sabemos, né? É o ser mais poderoso que existe, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, claro que tem oração, porque o Deus a quem eu estou orando, o Deus a quem eu estou clamando, tem poder para fazer todas as coisas. Exatamente. E uma coisa sempre que a gente poder se atentar é que a oração ela é poderosa, sim, mas não é aquela oração minha boca, tu vai chegar lá e vai falar, Deus, em nome de Jesus, faz a mim. Não é assim, gente, pelo amor de Deus. Tem que ter um conjunto aqui, que a gente tava falando desde o início, tá? Tem que ter um conjunto aqui de vida com Deus, você vai ganhando ali tudo certinho, você vai criando intimidade de verdade com o Espírito Santo. E aí você pode chegar na patente de Elias, meu filho. Elias chegou simplesmente e falou assim, ó, não vai chover mais não, acabou, não vai ter chuva. E parou de chover por 3 anos. O cara trancou a chuva por 3 anos, no nome de Deus. Imagine. Depois você chegar... As pessoas querem, Exatamente. as pessoas querem a autoridade de Elias, mas não querem passar por tudo que Elias passou. Exatamente. E aí pronto, depois de 3 anos que ele voltou lá e falou, ele orou a Deus e disse, não, Deus, faz que chova novamente. Ele falou, por favor. E aí voltou, né? Teve lá a questão da mão de tamanho de homem, né? Que ele falou pro povo poder analisar se tava chovendo, se tinha alguma nuvenzinha no céu. E aí o cara foi lá, olhou e falou, não, tem uma nuvenzinha bem longe do tamanho da mão de um homem. E ali já era o sinal de que a chuva realmente estava voltando para cair sobre aquele lugar. Mas por quê? Porque é exatamente por isso, pela questão da intimidade que ele tinha. Então sim, há poder na oração. A gente deve muito confiar nisso. Mas é aquele negócio, tem que estar interligado. Sua vida com Deus também tem que estar ali tete a tete, pelo amor de Deus. A gente não vai chegar orando, expulsando demônios e de uma hora para você estar preparado. Sem estar realmente preparado, né? Sim, e até para não ser envergonhado, né? Exatamente. Outro dia, eu acho que eu mandei pra Alana, não sei se eu comentei com o Felipe, eu acho que eu comentei lá na igreja. Eu vi um vídeo de uma menina que postou, né? Ela estava ensaiando na igreja e tal, e elas colocaram pra gravar. E aí, a legenda do vídeo era a seguinte: nós estávamos ensaiando quando uma das meninas do Ministério de Dança viu um vulto passar aqui na igreja. A gente parou de ensaiar, liguei o celular aqui para poder gravar e a gente começou a orar. Quando elas começaram a orar, tipo, saíram andando, né, pela igreja e tal, todo mundo orava, um lá na frente, um cá no fundo, um no meio e tal. A menina viu o vulto de novo e ela deu um grito. Na hora que ela deu um grito, todo mundo saiu da igreja gritando. Eles literalmente trancaram a igreja e foram embora. Ou seja, o campo espiritual não é para qualquer um. Você
tem que estar preparado e você tem que saber onde você está entrando. A gente deve orar, a gente deve pedir a Deus: Deus, eu quero força o suficiente, eu quero ter esse dom, eu quero ter esse negócio de poder, se um demônio manifestar aqui agora, eu poder falar, sai em nome de Jesus e que ele saia. Eu quero ter essa autoridade no teu santo nome. Mas a gente tem que entender que, além de querer, você tem que ter a coragem. Tá, realmente a obediência com a palavra de Deus. Sim, exatamente. Tanto para você não ser envergonhado, passar por um negócio desse, quanto por algo até pior. Então, sempre analisem isso aí direitinho também, tá, meu povo? Pelo amor de Deus. Também tem outra questão aqui que é: a oração deve ser aquele padrãozão Pai Nosso? Tem, tipo, um tempo estimado que a gente deve seguir? Ou a gente pode orar como nós preferirmos, ou como a gente acha que deve? E aí, o que você diria? Eu creio, tipo, na minha convenção, no meu início de convenção, eu creio que a oração não tem padrão. Porque se tivesse padrão, não estaria aqui hoje. É verdade. A oração não desenvolveria, porque é o Espírito que ora por nós, né? Verdade. Mas eu sei que, assim, que quando eu orei, tipo, para Deus me libertar, tipo, a oração fez com que eu conhecesse a Deus. Tipo, lá no futuro eu sabia que eu ia melhorar. Eu ia ser uma nova criatura, né? Tipo, eu sou batizado hoje porque eu orei, pedindo a Deus. Sou batizado no Espírito porque eu orei. Tipo, a oração é isso. Sim, porque, com certeza. na verdade, eu mesmo, eu contar um pouquinho do meu testemunho. Pode só contar. Eu já fui abusado sexualmente. É muito difícil falar isso porque eu orei, né? Pra Deus me libertar disso. Porque a minha mente era muito bagunçada sobre isso. E não tinha padrão para orar. Eu falava o que quiser, porque Deus era um amigo, né? E hoje eu sou isso aqui por causa da oração. E se não fosse a oração, e Jesus também, eu não estaria aqui hoje falando sobre isso. Com certeza. E eu sempre quero testemunhar sobre isso, porque Deus ele não escolhe quem liberta. Com certeza. Ele espera o ser humano chegar. Porque toda a trajetória da Bíblia, Deus sempre trouxe meios para o ser humano se conectar com ele. Tipo, a gente meio que se afasta de Deus. E tipo, ele escolhe, faz que a gente se escolha andar com ele. Tipo, Deus não é ignorante de entrar na vida de alguém e chegar: eu quero mudar a tua vida, vem cá. Isso, não é verdade. isso. Não é assim. Ele fala: eu quero, meu Deus, me liberta, por favor. Então eu fiz isso dentro do meu quarto, né? Orei, Senhor, e Deus me libertou. E hoje eu tô aqui. Nossa, velho, amém. E aí, Alana? Assim, aqui na Bíblia fala: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas. Então, assim, essas pessoas oravam não para ter intimidade com Deus, oravam para mostrar para os outros que eles eram santos e que eles buscavam intimidade, isso e aquilo. Traduzindo, buscavam para se mostrar simplesmente por status. Então, acho que o único critério sobre a oração é isso. Não orar para mostrar para o outro que você está orando. Orar para conversar com Deus. Mas claro que eu tenho uma forma de orar, Felipe tem uma forma de orar, você tem uma forma de orar. Então, o importante é você orar, independente das palavras bonitas, independente de qualquer coisa. O importante é orar. Então, não tem um padrão, não tem algo específico, tem que ser assim, os critérios. O único critério é esse: não orar por status, orar para ter intimidade com Deus. Exatamente. Tem até um discípulo que ele chega para Jesus e pergunta: como que eu devo orar? E aí Jesus descreve em um versículo, né, a questão do Pai Nosso e tal, como que é tudo bonitinho. E algumas pessoas levam isso como modelo. Não, tem que ser exatamente assim. Não é que tem que ser exatamente assim. É que ali está descrito a forma de que é como se fosse meio que um trajeto, né? A gente tem que começar ali engrandecendo o nome de Deus. A gente tem que apresentar as pessoas para Deus também, tem que falar da vida delas. A gente tem que perdoar as pessoas que nos ofenderam para que nós possamos ser perdoados e atendidos. E, consequentemente, aí sim, você começa a pedir agora a Deus alguma coisa. Esse é o script. Não é que é exatamente o Pai Nosso que deve ser orado ali bonitinho, idêntico como está no versículo. Não é necessariamente isso. E a próxima pergunta, eu não sabia disso, Felipe. Sério, eu não sabia. A oração ela tem benefícios, ela nos aproxima de Deus. E por que eu falei eu não sabia? Porque assim, querendo ou não, é uma situação complicada, onde muitas pessoas elas não conseguem superar. Tantas pessoas quanto os familiares, quando descobrem uma coisa dessas. A pessoa ela não sabe como lidar com uma informação dessas, entendeu? Tem muita gente que é abusada desde novo e às vezes ele não entende de início que isso é um abuso e quando percebe é um turbilhão na cabeça. Não sei como é que foi com você. E é difícil uma pessoa ela abrir a palavra e ela lá
olhar assim e dizer, pô, Deus está dizendo que me ama, mas se Ele me ama, por que Ele me fez passar por isso? E hoje a gente vê que uma pessoa que passou por isso está aqui falando do amor de Deus e compreendendo que Ele transformou, entendeu? Que Ele mudou a história, que Ele tem bênçãos aqui preparadas para a vida dele. Ele está aqui contando esse testemunho exatamente para que você possa ser alcançado também. Às vezes pode ter alguém que está passando por isso, ou que passou por isso, e que até esse momento não sabia como lidar. E aí eu queria que você respondesse essa pergunta. Como lidar com essa situação? Eu ia te falar agora a respeito da oração e os seus benefícios. Como que a oração ela pode te ajudar assim nisso? A sair desse... Assim, logo quando aconteceu, foi um parente da minha família. Sempre é um parente da minha família. Né? Sempre é parente de uma família que acontece essas coisas. A minha mente, ela falou, poxa, eu sou homem, eu sou mulher. Entendeu? Tipo, mas na minha mente eu falo, não, eu sou homem. Eu tenho um jeito de homem, eu tenho uma postura de homem. Isso não me afetou. Ou seja, assim, que a oração, ela ajudou muito a entender o meu gênero, né? Porque nenhuma pessoa chegou ali pra mim. Tipo, por exemplo, a minha família. Eu cheguei pra uns, falei. Só que eles falaram, oxe, e agora? Tipo, não ligaram. Ah, é mentira dele. Sempre é uma mentira. Tipo, então, eu encontrei refúgio em quem? Em Deus. Exatamente. Tipo, não adianta você querer resolver tudo sozinho. Sim. Eu creio assim que só uma parte que eu tive uma revelação não, tipo uma visão. O próprio diabo transfigurou lá na minha sala e começou a perguntar sobre a minha família. Quem era? Porque eu era tão magoado com a minha família, porque ninguém ligava pra mim, entendeu? E eu era muito sozinho. Quando aconteceu isso, eu não tinha meu pai era ausente, eu sou órfão hoje, meu pai já morreu. E quando ele se transfigurou lá, ele começou a falar da minha família, quem era. Ele sabia quem era todo mundo. Depois ele saiu com um flash. Eu sabia que era o diabo, hoje eu sei que era ele. Eu creio assim, que o diabo ele quis me afetar. Sim. E quando eu fui expulso de casa, minha família, a parte da minha família do pai de pai, são macumbeiros. Eu fui pra onde? Pra lá. Eu fui expulso de casa pela minha mãe, meus avós me expulsaram. Por quê? Não sei. Eu não fazia nada. Tipo, era a obra do diabo mesmo, que eu fosse naquele lugar. Aí quando eu fui lá, eu fui abusado de novo. Só que não foi sexualmente. Foi acariciando. Mas é a mesma coisa, com palavras, é a mesma coisa. Não tem essa situação de diminutivo e aumentativo, não. Quando eu fui lá, ele falou, posso pegar na sua parte íntima? Falei, eu era menor, 12 anos de idade, mais ou menos 15, não lembro direito. Pegou na minha parte íntima. Hoje, quando eu orei, o Espírito Santo falou, filho, naquele dia lá, se eu não me lembro assim, pai, naquele dia lá, ele lançou uma maldição sobre você, minha parte íntima, e hoje está cortada. Por quê? Porque você orou. Você entregou a minha vida, entregou a minha vida nas minhas mãos. Ou seja, o que mais vai fazer você se libertar, quem está passando, que já passou, é a oração. Você pedir a Deus para que possa ser liberto desse coração. Tipo, você está com o coração vazio, não sabe o que fazer. Mas Deus, Ele dá uma direção do que você tem que fazer. Ou seja, foi difícil passar por isso? Sim. Mas hoje eu não me sinto um coitadinho. Porque Deus, Ele me fez andar sobre reis. Amém. Ele me deu a coroa da vida. Amém. Né? Eu creio assim, eu mando a mensagem porque Jesus, ele não é ignorante. Ele não é como as pessoas dizem. Ah, é muita lei, é muita... Sim. Não, Deus é bom. Tipo, você foi tudo, criou, Ele também criou você. Verdade. Se aconteceu com você, não é por causa da culpa dele. É por causa do pecado do homem. Deus quer libertar o homem, mas o homem é que faz tudo acontecer no mundo todo. Eu creio assim, eu libertei esse rapaz, né, da minha família. Hoje eu não sei onde ele anda, mas eu libertei. Tipo, se eu falo dele, eu não sinto raiva, porque o perdão é isso, é você não sentir mais raiva daquilo que aconteceu com você. Eu creio que seja isso, mais ou menos, que o benefício que a oração traz. Amém. É isso, o alívio para você próprio. Alívio. É isso, minha gente. Agora a gente vai para um breve intervalo aqui e já nós voltamos para falar um pouco mais. O novo complexo educacional está ficando lindo. As obras do Centro Interprofissional de Atendimento Educacional e do Ginásio de Esporte Périx Valadares foram concluídas e eu tô aqui para te mostrar como é que ficou. Vem comigo.
Quem passa no cruzamento das avenidas Visconde do Rio Branco e Professor Geminiano Costa logo vê as cores branco e azul que dão vida ao equipamento construído no antigo Feira Tênis Clube, um lugar que marcou a história dos feirenses e agora vai transformar muitas vidas através da inclusão. Esses equipamentos são ligados à Secretaria de Educação e oferecem melhores condições de estudo para alunos que possuem algum tipo de deficiência ou dificuldade de aprendizagem. Estamos aqui em Feira inaugurando um novo momento significativo para a nossa sociedade com a implantação de um grandioso complexo educacional, reunindo aqui um centro integrado de referência em educação inclusiva, inovador, um diferencial em nossa cidade que será referência para todo o Brasil. Aqui nós vamos ter a oportunidade de trabalhar com diversos alunos das nossas escolas, tendo a oportunidade de desenvolver atividades para deficiente visual, auditivo, para o autista, para alunos que têm e apresentam dificuldades de aprendizagem e em várias áreas. Estaremos reunindo profissionais qualificados, competentes e desenvolvendo uma ação integrada com a comunidade, atendendo toda a rede que ultrapassa cerca de 15% de alunos que apresentam alguma dificuldade de aprendizagem, portanto, alguma deficiência. Aqui no Complexo Educacional a acessibilidade é garantida, tanto na área externa com rampas, piso tátil e banheiros adaptados, como também nos espaços implantados com salas para estudantes com deficiência visual, produção em braille, acompanhamento aos estudantes com surdez e muito, muito mais. Confira mais informações sobre o novo Complexo Educacional no site da Prefeitura. É da gente! E aí, Brasil, no bloco anterior, trouxemos aqui também um testemunho de vida, né, que o Felipe contou aqui. E agora, pra gente poder fechar essa partezinha e continuar aqui o nosso debate, eu queria que você desse aqui agora meio que instruções, não seria a palavra exata, né? Quais seriam as precauções que as pessoas deveriam ter, ou que os pais deveriam se atentar mais também, para que não aconteça isso com outras pessoas? Um conselho que eu dou, né, que aconteceu comigo, então eu posso falar diariamente como se deve cuidar dos seus filhos. Ou seja, a minha mãe, eu fui criado com meus avós, né? Ela foi adotada, minha mãe foi adotada, então eu fui adotada com meus avós também. E eu não conheci ela, eu conheci depois de 3 anos, né? Mais ou menos assim. E meu pai era ausente também, toda a vida ele foi ausente, infelizmente. E acho que afeta mais a paternidade. Sim. Você tem que chegar mais pro seu filho e falar o que está acontecendo na escola, por exemplo, com quem anda, né? Com quem fala, no WhatsApp, no celular, que tem muitos que deixam lá você assistir seus videozinhos lá e esquece do filho, o que está vendo. Pode parecer uma propaganda, né? De pornografia, e ele não sabe o que é isso aqui, tem a curiosidade de saber. Verdade. Aí chega para um estranho e fala o que é isso aqui, ensina a criança e fala, isso aqui é uma pornografia, não sei o que, e começa a se interessar no menino, que está falando sobre pornografia, então está querendo alguma coisa na mente do Exatamente. Que abusa, que é tão maligno, cara, de abusar uma criança. É verdade. Né? Então eu queria assim que o conselho que eu dou chegue junto mais no seu filho, tenha precauções com quem sai, com quem anda, né? Porque eu mesmo, quando comecei a ser abusado pelo rapaz lá, eu tava sozinho com ele. Deixava sozinho, não desconfia de nada. Então, quanto mais você deixa com estranho, mais o seu filho vai ter curiosidade de saber as coisas que não deve saber no momento, né? Então, você tem que falar o que é que tem que ele aprender. Exatamente. O conselho que eu dou é esse. Porque é tão importante a paternidade da mãe e do pai, porque os seus filhos ficam protegidos, se sentem protegidos. Com certeza. Então eu creio que a paternidade serve muito para isso também, porque afetou mesmo em mim, porque eu não sabia quem era meu pai nem minha mãe. Entendeu? Exatamente. Então você tem que chegar junto, tem que ter autoridade sobre o seu filho. Chega e fala, não toque nisso, né? Tem que falar para ele qual é o seu gênero, o que é que você tem, com quem você vai se casar. Então eu creio que é assim, mais ou menos. Exatamente, é algo que deve ser ensinado.
desde novo. Por mais que às vezes o povo tenha um pouco de receio, tenha um pouco de vergonha, não saiba como falar, tenta buscar com alguém que já tem um pouco mais de experiência para poder falar a respeito. Mas é importante alertar para que essas coisas não venham a acontecer, porque é um turbilhão, né, que passa pela mente da pessoa. E para privar tanto o seu psicológico quanto da pessoa, entendeu? Para que não venha mesmo a ocorrer isso, para que não venha ter esse tipo de frustração. E assim, né, voltando agora para a questão da oração, assim como a oração foi importante para fazer com que Felipe ele pudesse novamente seguir a vida dele, perdoar tudo o que aconteceu e conseguir superar, né, esse marco que teve na vida dele, porque é o que ele não esquece, né? Sim. Não vai esquecer. Mas ele conseguiu superar. Hoje ele consegue olhar isso não com maus olhos, assim, de se sentir frustrado. Mas ele já consegue contar isso para poder alertar outras pessoas e servir aqui agora de uma pessoa ouvinte e que pode te dar um conselho para que você possa passar por isso aí, superar e conseguir tocar a sua vida, para que você não fique estagnado nesse momento que você chegou. E aí eu queria falar aqui agora a respeito de você ser disperso durante a oração. Como que a gente pode deixar de ser disperso durante uma oração? E aí, ela? Então, assim, mais uma vez falando em relação à carne versus o espírito, né? Claro que no momento que a gente for orar, parece que no momento da oração tudo acontece. A pessoa tentar orar em casa, um vizinho chama, qualquer coisa vai acontecer para tentar lhe tirar desse momento, tentar lhe atrapalhar a sua comunhão com Deus. Se for até na igreja, um irmão vai abraçar, alguma coisa vai acontecer para tentar tirar a sua comunhão com Deus. Mas no momento que você for orar, fala assim, Deus, esse é um momento meu e seu. Eu não vou permitir que nada nem ninguém atrapalhe a nossa comunhão agora. Tentar focar ao máximo na sua oração com Deus, no que você está falando, do que você está agradecendo. Essa é a principal maneira, tentar realmente focar e parar de abrir o olho, fechar o olho. Sim. É uma coisa muito importante, porque com o olho aberto a gente consegue visualizar as coisas. Então qualquer coisa que passar pode ser que ocorra tirando a sua atenção. Então acho que essa é a principal forma. Um conselho, não feche os olhos. E aí, Felipe? Eu creio, né? Quando começa o dia, você já tem que orar. Tipo, já entregar seu dia a Deus, vamos puxar pro louvor, né? O louvor em si. Quando tá acontecendo o louvor, ensaio. Tipo, algum fica disperso. Ali o diabo viu. Verdade. Já viu uma dispersão de um. Aí vamos dispersar outro também. Aí com começa a conversa, aquele negócio todo. Tipo, é mais espiritual. Você tem que ficar mais ligado. Tipo, orar no espírito mesmo, dentro de si, porque a Bíblia fala, né? Oração sem cessar, é essa. Sim, com certeza. Todo momento você tá ali orando para que a oração não venha ser em vão, de certa forma. Sim, com certeza. E também, tanto quanto você estiver em conjunto, né? Como a gente tá falando aqui, quando você estiver sozinho, que eu acho que é até mais difícil, né? Tenta evitar pegar o celular, meu filho, nessa hora, porque se tu pegar, tu for orar, tu tocou ali o negócio, já foi. Tu pegou aqui, passou 30, uma hora e tu nem sente, tu nem lembra que tu tava indo orar. Então, se você é uma pessoa que consegue se dispersar fácil, como a Lana falou, tente evitar o máximo as distrações. É literalmente entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e olha. Porque até uma pessoa passando ali, pisando forte ali, tu já começou, pô, essa pessoa tá fazendo barulho, eu não consigo me concentrar. Então, busque um momento de calmaria ali pra você, mesmo que seja complicado, busque esse momento pra você de fato ter ali a sua concentração. Porque é dessa forma que você vai conseguir melhorar isso na sua vida, entendeu? E aí também tem a questão de, se Deus já sabe de tudo que acontece nas nossas vidas, por que a gente deve orar? Mas antes de responder isso, eu queria até falar sobre uma citação de um moço, Henry Nouwen. Não é exatamente Nouwen que se fala, porque é inglês, mas eu não sei falar inglês. Então o nome dele é esse, Henry, é mais fácil de falar, né? E Henry falou assim: o que posso dizer sobre a minha vida de oração? Gosto de orar? Eu desejo orar? Reservo tempo para orar? Francamente, a resposta é não. Para todas as três questões. Depois de 63 anos de vida e 38 de sacerdócio, minha oração parece tão morta quanto a de uma pedra. E por que eu falei? Se Deus sabe de tudo, por que a gente deve orar e falar para Ele? Porque Ele completa essa mensagem aqui falando que no meu dia a dia, o meu dia é uma oração. Então eu não preciso orar. E aí, o que vocês me diriam a respeito disso agora? O que vocês entendem dessa citação e também dessa pergunta? Se Deus sabe de tudo, por que a gente ora? E aí, Felipe? Paz,
supor, Deus sabe, né? Mas Ele quer que a gente fale. Sim. Porque, por exemplo, o propósito. Seu propósito qual é o seu propósito? Você tem que perguntar a Deus. Deus sabe qual é o seu propósito? Sim, mas Deus quer que você fale para Ele. Por exemplo, pedir. Pedir dá-se usar, bater acharei, abrir-se-lhe-á. Ou seja, tudo que você pede, Deus já sabe, mas Ele quer que você peça a Ele. Porque Ele quer conceder através do quê? Do seu pedido. Sim, porque Ele sabe, para você saber que Ele é Deus. Com certeza. E só Ele pode fazer na sua vida. Então é isso que... Exatamente. E ela? Então, assim, nosso dia a dia já é por si só uma oração. A gente pode... É uma adoração também, né? Adorar no modo de falar, adorar no modo de andar, em todas as coisas. Mas a oração é algo importante porque, assim, se eu andar com você o tempo inteiro, eu vou saber dos seus gostos, vou saber do que você gosta. Mas se eu não conversar com você, eu não vou ter a real intimidade, eu não vou nunca me soltar contigo. Vai ser sempre aquela conversa, oi, tudo bom? E morreu. E pronto, porque você não está adaptada. E o que Deus realmente quer é isso, a sua intimidade com Ele. Então eu acredito que a oração é para você ganhar essa intimidade com Deus. E Deus, para ouvir de você o que realmente você quer, Ele sabe. Mas Ele quer ouvir da sua boca, Deus, eu preciso disso. Exatamente. De uma forma de você estar falando, Deus, eu sei que o Senhor pode todas as coisas e que se eu te clamar, o Senhor pode me ouvir e realizar o pedido que eu estou fazendo. Com certeza. E é exatamente isso. Por que a gente deve orar? Mesmo o nosso dia sendo uma oração, mesmo Deus sendo onisciente, onipotente, onipresente, Ele está vendo tudo que a gente está fazendo. Então não tem necessidade, né? Mas sim, é preciso. Porque mesmo Ele vendo, Ele quer que você confesse, como o Felipe, como a Alana falou. E por que Ele quer que a gente confesse? Porque, pensa comigo, 24 horas no dia. A gente fez um turbilhão de coisa, velho. Na hora que você ajoelha para você falar com Deus, o seu dia, o que você fez, você para analisar. Porque você não vai contar tudo. Você não vai falar tudo que você fez no seu dia. Você vai falar os pontos que você lembra ali, os principais. E são exatamente esses pontos principais que você vai citar que talvez esteja um problema ou algo que você pode mudar na sua vida. E quando você começa a falar, Deus, hoje eu fiz isso e tal e tal e tal, e eu queria saber por que isso está acontecendo, eu queria saber por que isso aqui ainda não aconteceu e não sei o quê. E quando você começa a falar, automaticamente Deus ele te dá a revelação. Filho, analise, você acabou de falar que você quer ter uma vida mais próspera, mas você mesmo me disse que hoje você passou o dia inteiro fazendo absolutamente nada. Então não tem como. Porque, tipo, eu vou te ajudar a prosperar, mas eu também não vou te dar de mãos beijadas. Por quê? Porque eu sei que se eu te entregar assim, você não vai usufruir. Você vai perder isso em um segundo, entendeu? Ele quer que você tenha uma vida de santidade, mas você não está buscando como se deve. Então é nesse momento que a gente para de fato analisar os nossos próprios atos. Então, uma vez que a gente para analisar, a gente olha, Deus, eu tava orando aqui, eu percebi que eu preciso mudar isso. Então, me ajuda a mudar isso aí, por favor. É nessa hora que você começa a analisar os seus conceitos. Porque não é só pedir, a gente tem que fazer a nossa análise. E é como a Lana falou, pra gente poder ter essa intimidade, a gente analisar isso, a gente tem que ser próxima da pessoa. A gente tem que ter esse diálogo aí, constante. Aí a pessoa diz que quer morar na glória e, tipo, não para nem 2 minutos parar no dia. Que conversa. Não faz nem sentido, pô. E aí, né, pra gente poder encerrar aqui, eu queria agora um azulzinho assim para as pessoas que têm vergonha de orar em público. Como perder a vergonha de orar na frente das pessoas ou na igreja? O que você diria? Vamos supor, né? Tu pede para me orar e eu não obedeço. Ou seja, Deus usou você para que eu possa orar, para que eu possa perder a vergonha. Deus sabe que você tem vergonha. Tipo, eu não vou obedecer quem eu não conheço. Exato. Só obedece quem conhece. Ou seja, então eu creio que é mais no secreto que você perde a vergonha orando. Ô Deus, verdade. eu quero perder a vergonha de orar em público. Aí quando chega na hora você dá para trás. Ou seja, Deus deu a oportunidade de você ali começar a perder a vergonha. Eu creio que é assim, que a oração para você perder a vontade de orar na frente. Por exemplo, um microfone mesmo. Você dá um microfone, você chega a tremer. Verdade. Eu creio que é assim, que você tem que orar no secreto. Como Mateus 6,6 diz, né? Entrar no teu quarto, fecha tua porta e ora ao teu pai que está em secreto, te recompensará. Ou seja, que é isso. Sim, e com a constância, né, que você faz isso, você acaba chegando ali orando na hora e nem percebe. Vira um hábito. E aí, Alana? Será exatamente o que eu ia falar aqui. Na medida que a gente fala com Deus no secreto, a gente já está tão habituado a falar com Ele que a gente vai se sentir mais à vontade
para orarmos em público. Então, a principal coisa também é o quê? Não procurar palavras bonitas, porque Deus não está olhando se você fala bem, a sua postura. Deus está olhando realmente para o seu coração, olhando o quão íntimo dele você está tentando ser. Então, no momento que você receber a oportunidade de orar, não negue a oportunidade, pegue o microfone, feche o olhinho e fale com Deus como se você estivesse falando com um amigo realmente, porque Ele é o seu amigo. É isso. Exatamente. E é como a Alana falou, né? Comece a orar com mais frequência, tanto no secreto quanto com as pessoas ali. Seja autêntico, ore ali da forma que você achar que se deve, porque Deus ele não vai deixar de te escutar só porque você está gaguejando, porque você ficou com um pouco de vergonha de falar com Ele. Ele vai te ouvir. E à medida que você vai fazendo isso, vai virando ali um diálogo constante que você vai chegar em qualquer lugar e você vai falar, eu posso orar por você? Você vai começar a interceder pela vida da pessoa sem você nem perceber, entendeu? Então é isso, minha gente. Mantenham sua vida de consagração com Deus. Continuem aí orando e buscando, porque é dessa forma que maravilhas recairão sobre ti. Que vocês possam ter a vida super próspera e cheia de amor de Deus. É isso, Brasil. Curta esse vídeo, comente, compartilhe e até o próximo programa.